A paz do Senhor Jesus Cristo, meus amados irmãos, Deus abençoe muito a vida em nome de Jesus Cristo. E graças a Deus, mais uma vez, estamos aqui com esse podcast que está estreando o segundo episódio chamado Testemunhas do Amor de Deus, onde nós, pela misericórdia de Deus, convidamos alguém que Deus operou um milagre, sinal, maravilha, onde Deus transformou. E aqui hoje estamos com o evangelista Anderson Fernandes. Deus abençoe, paz de Cristo. A paz do Senhor Jesus. Tudo na bênção? Tudo na bênção. Glória a Deus. Glória a Deus. Irmãos, fazendo uma apresentação, o irmão vai começar com uma palavra para fazer a sua apresentação. Logo depois estaremos fazendo a sua apresentação. Saudar a todos que vão assistir essa live, que estão aí conosco, com a paz do Senhor Jesus. Eu me chamo Anderson, sou evangelista na casa do Senhor, da igreja de José. Eu quero abrir uma palavra com os irmãos em João 3,16, que diz assim: porque Deus amou tanto o mundo, de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Amém. Para começar, irmão, em que situação o irmão conheceu a Cristo? Porque geralmente nós conhecemos a Cristo não na bonança, não na riqueza, mas numa grande dificuldade. O sofrimento nos leva a Cristo. Como o irmão conheceu a Cristo? Em que circunstâncias? Glória a Deus. Primeiro, a minha história é como mais uma história de um milagre de Deus também, assim como o nosso irmão William, que estava na semana passada aqui, né? A minha história não é muito diferente dele. Eu até creio que a situação dele também é um pouco mais pior que a minha, mas Jesus, ele fechou as portas para que eu conhecesse ele. Jesus, ele me alcançou dentro da minha casa, através de dois varões que foram até a minha casa fazer uma oração ali conosco, ali onde eu morava, e começaram a pregar o evangelho para a gente, depois de muito tempo ali semeando na nossa vida. Mas você convidou eles para pregar, para orar? Como foi a chegada deles? Como eles apareceram? Foi o seguinte, assim, na minha frente da minha casa morava um varão chamado Adriano, e ele era, assim podemos dizer, alguém que parou na fé e entrou no tráfico e estava no tráfico, e ele havia, as coisas de Deus são, como é que eu posso dizer, elas são surpreendentes. E esse homem, a qual morava na frente da minha casa, ele estava no tráfico. E esses irmãos, a qual foram na casa dele orar, tinha um ponto de pregação ali aqui na rua do Horácio, aqui na Osvaldo Godoy, ali em cima ali. E eles foram os dois orar na casa dele. E quando eles foram orar na casa dele, eles pediram para orar na minha casa, porque eu estava lá ajudando ele não conseguia nem se levantar, ele tinha um ferro na perna, a polícia havia pegado ele e ele não tinha nem força para se levantar. A gente deu banho nele, a gente cuidou dele, e esses varões foram lá orar por ele, e ele falou: pode entrar na tua casa e lá orar. E eu não conhecia muito a fé, assim, eu falei: não, pode, vai tranquilo. Então eles foram convidados por causa de uma pessoa que estava praticamente inválida ali, sem poder caminhar, se locomover, e que estava naquele ambiente. Estava bem na hora que eles chegaram. Por causa daquela pessoa, tu também estaria sendo alcançado. Os propósitos de Deus nem o que diz, é surpreendente, maravilhoso. Deus usou a vida daquele homem ali machucado, apanhado, que nem aquele homem que o bom samaritano ajudou. Eles, através da vida dele, através da dor dele, da ferida dele, Deus veio até a minha casa também. Aleluia. E ali, o que você sentiu naquele momento, quando, talvez não pela primeira vez, recebeu oração, teve contato com Deus, mas aquela vez, aquele momento, aquele episódio foi diferente? Por que ele foi diferente? Porque tu estava tão sentindo assim, tão temendo pela tua vida, ou talvez, o que eu estou fazendo no mundo? E Jesus aparece com a resposta, ele é a resposta, é isso? Eu vou te ser sincero, apóstolo Adriano.
naquele momento eu não dei muita bola. É como alguém que está aí no mundo e Jesus está pregando a palavra, falando pelos meios de contato, pelas pessoas, por algum lugar, ele está falando do Evangelho e essa pessoa não está ouvindo. Eles falaram do Evangelho para mim, eles falaram, se tu crê em Jesus, eles oraram na minha cabeça, só que o meu problema não era que eu era endemoniado, aquela pessoa sabe que tem demônio, que bota a mão na cabeça, ela se incorpora, espelha o demônio. Não, o meu problema era a dureza. Eu era uma pessoa dura, sofrida já. Minha tia me levou para Umbanda, minha tia me levou para o Espírita, minha tia me levou para centros de tudo quanto é coisa espirituais, antes desse momento, antes desse dia. Até esse momento, até aquele momento eu conheci todas as religiões fora de Cristo. Eu tinha conhecido outras quando eu era pequeno. Eu queria contar um pouco da minha infância, mas até esse momento com Cristo, com conhecer Jesus, eu já não tinha, eu falava para mim mesmo, eu tenho meu Deus. Eu até mesmo desenhei uma imagem no meu braço aqui da Nossa Senhora Aparecida, porque eu achava que ela poderia me guardar. Poderia me guardar. Desenhei ela aqui, achando que ela poderia me defender, me tirar das garras da morte, que muitas vezes eu passava. E eu achei, não, vou desenhar uma santa, porque eu creio que ela tem poder, mas ela não tinha poder nenhum. Porque quando Jesus chegou na minha vida, foi um momento muito ruim. Onde todos os lugares que tu foi buscar socorro não te socorreram, então só restava Jesus. Só restava Jesus. Eu, quando conheci Jesus, as portas todas se fecharam. Eu não tenho vergonha de dizer que quando eu conheci Jesus, eu estava desempregado, por causa que o serviço que eu estava, eu fui demitido por justiça. E eles não me pagaram porque eu tinha perdido os documentos. Então pensa que Deus fez um propósito muito grande para me alcançar. E eu fiquei 1 ano desempregado, correndo atrás de documentos para poder dar baixa, para poder pegar o seguro, porque eles falaram assim, não, vamos te pagar esse dinheiro que tu trabalhou aqui, porque o gerente era meu amigo e era amigo dele, e eles conversaram, não, que o cachorro livre, não mandava ele embora, nada, só que não tinha documento, não tinha carteira de trabalho. Então naquele momento eu estava desempregado, precisando de ajuda. Comecei a vender minhas coisas em casa, não para usar droga, né, mas para sobreviver. Vendia armário, vendia panela, vendia tudo que dava para vender. Comecei a vender e as portas começaram a se fechar, a gente começa a ir para o lado do crime. E eu me lembro uma vez que esse mesmo vizinho, ele entrou para o crime, e a pessoa que era o gerente dele, ele conversou comigo e perguntou, não quer entrar na boca para tirar um dinheiro por dia. E naquele momento meu coração palpitou e eu senti como se Deus falasse comigo, não vai. Sabe? Eu não sabia que era Deus, mas algo me dizia, não vai. E eu acabei não indo e continuei lutando, batalhando, correndo atrás, vendendo um negócio, juntando uma coisa para vender, até Jesus me alcançar. Né? Glória a Deus. Então foi uma busca por socorro que te levou até Cristo. E Jesus tem dessas, né? Ele permite o homem experimentar muito sofrimento para nós percebermos que estamos doentes e que Ele é o único que pode nos curar. Eu só quero, antes de continuar, quero mandar um beijo na minha esposa. Sei que ela está olhando. Vou mandar um beijo para a Rebeca. Eu falei que ia mandar um beijo para ela. Oi, Rebeca. Oi, criança. Oi, Thiago. Vai estar aqui. Glória a Deus, está aqui mesmo. E continuando. Mas então, meu irmão, evangelista Anderson, fala um pouco da sua juventude, aonde o senhor nasceu e como foi experimentar diversos tipos de religiões não cristãs. Mas como que o irmão teve acesso? Na sua família, no meio familiar, já tinha pessoas que seguiam essas religiões e você foi encaminhado, iniciado por eles? Foi isso? Ou como foi? Eu vou começar contando agora. Agora eu vou contar o resumo total de tudo isso, isso aí é onde Jesus chegou. Eu nasci numa família pobre, né?
morava aqui na Augusta, aqui, quando eu era criança. Minha mãe se casou com um homem que morava lá no Pinheiro. Aí eles acabaram se casando e a gente se mudamos para lá. Eu era criança, tinha 6 anos, e se mudamos para lá. Quando nós se mudamos para lá, a gente morava numa casinha ali, numa área verde, ali no Pinheiro, na 13. Quando ele entrou nas drogas, ele entrou no crack. Os traficantes de lá mandaram nós sair, porque ele entrou no crack e ele começou a chinelhar na vila, e eles, para não matar, eles acabaram de mandar sair, tomaram nossa casa. A minha mãe me pegou, eu e a minha irmã e meus irmãos, meus 3 irmãos, que era filho dele, ela deixou com a avó. E eu e a minha irmã, que era do mesmo pai, que não era filho dele, ela deixou com cada tia dela. Eu fui criado pela minha tia, fui morar com a minha tia com 11 anos. Eu tinha 11 anos quando eu fui morar com a minha tia. Eu já cheguei lá perturbado, por causa que por causa das lutas anteriores ali. Desde criança, eu nunca tive uma infância de verdade. Eu sempre vivia de um lado para cá, para o outro. Eu já era perturbado quando eu cheguei na casa da minha tia. Eu tinha um instinto de ladrão, sabe? Com 11 anos eu já roubava a minha tia. Pedi muito perdão para ela. Roubava mesmo, roubava o salário dela, 100, 200, 300. Moeda. Eu era uma pessoa perturbada. Eu comecei a me misturar com amigos, e a qual hoje são meus amigos até hoje, e viram testemunho de Jesus na minha vida, e eles falam, não é verdadeiramente Jesus é verdadeiro, porque eu continuo na presença de Deus, e eles veem que não é só uma religião. A gente fazia de tudo, desde a gente começamos a fumar folha de jornal. A gente tinha 11 anos, fumava folha de jornal, eu e ele. Depois a gente foi para o cigarro. Do cigarro a gente fumou maconha, depois a gente foi para a cocaína. A cocaína eu comecei... Isso tudo muito novo ainda, adolescente. 15 anos eu comecei a cheirar. Com 15 anos, quando eu comecei a cheirar, foi quando eu perdi a minha mãe. Minha mãe, recebi uma ligação, tinha 15 anos. Hoje faz 15 anos que a minha mãe morreu. Eu tinha 15 anos quando ela morreu. Recebi uma ligação, aquela ligação, sabe, que tu nunca quer ouvir. Aonde a minha avó, que era a irmã da mulher que me criou, falou que a minha mãe tinha morrido. Né? E eu, por não ser criado pela minha mãe, não senti nada naquele momento, sabe? Eu falei, vai, minha mãe morreu, tá? Sabe? E isso eu tinha 15 anos. E depois de um ano, apóstolo Adriano, eu entrei na cocaína profunda. Depois do falecimento da sua mãe? Um ano eu entrei na depressão, sabe? Só que a minha depressão, eu comecei a cheirar, comecei a trabalhar com 16 anos. Comecei a cheirar, tudo que eu pegava, o dinheiro que eu pegava no serviço eu cheirava, e comecei cada dia mais a cheirar de tal forma que eu não tinha mais controle, até da minha coordenação motora. Eu cheirava compulsivamente, com 10, com 20, tanto até beber. Né? Nunca entrei no crack, meu problema sempre foi cocaína. E quando eu entrei nas drogas, eu acabei sendo um mau exemplo na minha casa, porque as pessoas, quando te vêem na droga, elas resumem algo que tu vai ser para o futuro. Porque as pessoas me viam como uma pessoa que não tinha futuro. Os próprios parentes falavam que eu ia morrer cedo, que eu era um maconheiro, um drogado, que esse aí não tem futuro. Como muitos que, através que estejam ouvindo, que ouvirão, até mesmo não acreditam na sua própria mudança, não acreditam que Deus pode fazer. Nisso eu já tinha uns 20 anos, quando eu saí de casa, saí da casa da minha tia, fui morar com a minha irmã, aonde cheirava muito. Então, desde os 16 anos para cima, não parei. Só degringolando. Não parei de cheirar, não parei de usar droga, prostituição deliberada. Abismo chamou outro abismo. Abismo chamando outro abismo. Né? Só que um dia, eu me lembro como se fosse hoje, minha tia Flávia, se ela estiver ouvindo, se ela ouvir isso, ela vai se lembrar. Ela chegou na casa da minha irmã, e a minha tia, todo mundo conhece ela aqui na Augusta, ela é uma pessoa que fala a verdade mesmo. Aleluia. Ela chegou e olhou para mim, e eu estava saindo pela festa, todo balaqueiro, né? Sabe como é que é o jovem que está no mundo aí, se veste como
como quer, e eu estava saindo todo arrumado, cheiroso, indo para o baile funk de mochila, e ela parou na minha frente e falou assim para mim: Jesus vai te pegar. E eu olhei para ela e ri, e falei para ela: porque eu te vejo levando o evangelho. Glória a Deus. Tu vai se casar com uma mulher que tem cabelo grande. Que eu digo para minha mulher: não corta teu cabelo, porque o propósito de Deus que Ele me deu é a pessoa que eu estou hoje. Aleluia. E ele falou assim, e aí eu saí virando as costas, eu nem dei bola, nem falei nada, eu só ouvi e não falei nada. Saí, virei as costas, a minha vida deu um 360. Comecei a trabalhar, deu 360, eu vim morar na Augusta de novo, eu vim morar na Augusta em 2017, por aí. 2016 eu vim morar na Augusta, com 360, que a minha vida deu, já precisando de acolhimento, precisando de uma casa, porque na mãe de aluguel. Conheci muitas pessoas aqui na vila aqui, que tentaram muitas vezes me ajudar, mas não basta somente as pessoas tentar te ajudar, tu tem que querer ser ajudado. Não é só de um lado, é dos dois lados. Né? É dos dois lados. E aleluia. Quando isso aconteceu na minha vida, quando Jesus entrou na minha vida, Adriano, eu estava sofrendo já, sabe quando um homem tem um vazio no coração de viver muitas coisas jovem? Eu conheci Jesus, eu tinha 23 anos, foi em 2016, eu me lembro como se fosse hoje, a primeira vez que Jesus fala comigo através da minha tia Flávia de novo, só que dessa vez ele fala algo diferente. Estava eu e o meu primo, e a minha irmã Flávia entrou dentro da casa aqui onde nós morávamos, aqui em cima, aqui, e ele estava junto. E ela falou para ele se converter, que o inimigo ia tirar a vida dele. Né? Que era para ele se entregar para Jesus, que o inimigo já tinha tentado 3 vezes tirar a vida dele. Né? E ele riu dela e chamou ela de louca, de contagiou as costas. E ela olhou para mim e ela falou para mim: tu também, teus dias estão contados, mas se entregar para Deus, Deus vai te dar um livramento. E eu fiquei ouvindo aquela lista, eu não ouvi como na outra vez, que eu estava debochando assim, saí virando as costas, não. Dessa vez eu ouvi e fiquei dentro de mim, ali gerando um pensamento: o que é isso que ela está falando? O que é isso que ela quer me oferecer? E ele debochava, ria, só que depois de 1 ano, o inimigo ceifou a vida dele. E nesse 1 ano foi o ano que eu me converti a Cristo. E eu pude ver que verdadeiramente as coisas que Deus promete na vida da gente, seja boa, seja ruim, se a gente não damos créditos, ela acontece. E ele foi ceifado com 21 anos. Ele perdeu a sua vida. Morreu com 12 tiros. O inimigo tirou a vida dele. E eu me lembro até hoje, eu estava em Cristo, novo convertido, eu saí correndo para ajudar minha família lá. E eu me lembrei da profecia que ela tinha dito, que o inimigo ia ceifar a vida dele, se ele não desse crédito. Se ele continuasse no caminho qual ele queria continuar. E muitas vezes a gente continua o caminho do crime. Né? Mas na verdade ele não estava no crime, na verdade o que ele fez no passado. Né? O que ele fez no passado gerou no futuro. Porque Deus quer ele, e ele continuava vivendo a vida dele normal, fazendo as coisas que ele queria fazer, só que Jesus tem um propósito na vida dele. Jesus já tinha falado que o inimigo está querendo se andar com ele. Só que a gente não entende discernimento, a gente não entende o que Jesus está falando, porque a gente somos cegos. Somos pessoas que não têm discernimento de Deus, a gente não sabe. Quando eu conheci Jesus, eu não tinha discernimento de quem era Deus, eu achava que era só religião. Eu achava que era só algo que as pessoas faziam para se sentir bem. Eu achava que era só algo que as pessoas viam para tampar um vazio emocional, né? Uhum. Como uma fuga. Como uma fuga. E quando Jesus apareceu, como eu disse, através daquele 2 varão, não foi de um dia para o outro. Tem coisas que não são de um dia para o outro, tem coisas que não é para já. Tem pessoas que acham que a transformação, a metanoia, né?
A metanoia é do dia para o outro, não é. Tem coisas que demoram, elas são devagar. São geradas. E esses dois homens, na qual me ajudaram na fé, evangelista Fernando e evangelista Jefferson, eles batalharam pela minha alma. E o evangelho precisa de pessoas assim. Eles iam todos os dias, apóstolo Adriano, todos os dias de culto, eles batiam na minha porta. Anderson, tem culto hoje. Eles me ligavam, mandavam WhatsApp, e eu, cara, sabe, eu queria ir só para ajudar eles, né, para animar eles. E eu ia, e eles continuavam de joelhos dobrados. Deus vai encontrar eles, Deus vai pegar eles. Sabe qual é o problema? As pessoas não querem mais ser pescadores de almas. As pessoas não querem mais pagar o preço, porque para ganhar uma alma, ele sofreu muito. Eu vi a mulher dele, a família dele se lutando contra ele, porque dizia para ele: por que ajudando essas pessoas? Eles não querem nada com Deus. Porque a gente ia no culto e depois do culto já saía acendendo um cigarro. A gente ia no culto, depois do culto já saía murmurando, e ele ali quietinho, levava e buscava durante um ano. Tinha consagração, ele me levava. Tinha escola de obreiro, ele me levava. Tinha palestra, ele me levava. Tinha campanha de jovem, ele me levava. Tinha escola bíblica paga, eles pagaram para mim. Porque ele investiu no reino, ele não esperou ter retorno. Não, vou esperar vir um retorno primeiro. Tem muita pessoa que só faz porque quer ser visto, né? Quer algo para si mesmo. Não, eles fizeram no oculto. Eles pagaram o preço. Eles muitas vezes tiveram que dormir chorando por causa da sua família, porque quem é pescador de alma sofre. Quem é ganhador de alma sofre. Não é fácil ganhar uma alma. Não é só tu largar um folhetinho lá e trazer no culto hoje e deixar aqui dentro, não. Nunca mais vai visitar. Tem que perseverar, tem que bater na porta, tem que todo dia orar. Ele me chamava para oração, ele fala assim: vou te ensinar a Bíblia. Ele me levava na casa dele para tomar café e ele botava a pregação. Ele falava: Anderson, vem aqui hoje, sabe? Hoje eu entendo. E Deus falou para ele assim: amém. Ele fazia tudo que ele fez com o Senhor. Porque ele ama as almas. Ele ama as almas. O cara, quando ama uma alma, né? Ele não ama só a sua. Sabe o valor da alma, né? Uma alma convertida vale mais do que o mundo inteiro. Se ele não perseverasse, ele não estaria aqui. Sinceramente. Se ele não perseverasse, eu não estaria aqui. Eu sei que Deus tinha uma obra na minha vida e eu tive que tomar uma posição, mas ele perseverou. Foi fundamental o papel dele. Foi muito. Porque teve dias que eu não queria mais. Teve dias que não quero mais na palavra. Não, no último culto. Foi só mais esse, não é esse culto. Só mais esse. Aí eu me lembro, eu sempre falo isso para quem sempre, quando eu estou pregando, eu sempre falo isso. Eu me lembro que o irmão Carlos Kipper pregava a palavra e ele falava sobre o bom samaritano. A gente congregava numa garagem, irmão. Eu aceitei Jesus numa garagem. A garagem que cabia 20 cadeiras, bem apertadinho. A garagem bem assim, ele abria, tirava o carro dele para fora, botava as cadeiras, tirava o púlpito do lado, botava ali dentro da garagem dele. E hoje foi demolida a garagem ali, mas aquela garagem foi a garagem da salvação para mim. Glória a Deus. E ele botava as cadeiras, eu chegava lá, muitas vezes era só eu e algumas pessoas no culto. E quando o irmão pregava, ele falava sobre o bom samaritano. Eu nunca vou me esquecer disso. E quando ele falava sobre o bom samaritano, ele falava assim: o bom samaritano está aqui. E eu sentado na primeira cadeira, e quando vi meus olhos se abriram assim, eu vi como um homem de branco na frente do altar. E ele falava assim: vem até aqui em mim. Vem até aqui. E eu não conseguia ver a face, só conseguia ver a glória. Quando eu me levantei, eu me ajoelhei diante do altar. Quando eu me ajoelhei diante do altar, eu me abaixei, e como aquele homem se abaixou, ele me abraçou e me disse: Senhor, perdoa os teus pecados. Uau. Quando eu me levantei, eu me lágrimas, chorando, soluçando. Só que aquele choro não era aquele choro do passado, que eu chorava de angústia, de amargura, dizendo: eu preciso de dinheiro, eu preciso ser feliz, eu preciso conquistar as coisas, eu preciso de uma casa, a minha casa é isso, eu tenho que ter um trabalho. Não, eu me levantei chorando, mas eu senti que algo tinha entrado na minha vida.
O choro agora foi por um outro motivo. Foi por outro motivo. Algo bom tinha entrado na minha vida. Então aquela revelação na pessoa de Cristo foi aquilo que realmente te transformou. Só que eu não era batizado no Espírito Santo. E aí o culto já começou a ser diferente para mim. Em vez de ele me buscar, eu ia sozinho. Eu caminhava de lá da Fiel até ali a subida do Horácio sozinho. Chovia, solão, de tarde, de noite. Não tinha, como é que se diz? Tempo ruim. Não tinha tempo ruim. Hoje em dia as pessoas elas estão assim hoje. Se a coisa está boa em casa, elas não vão para o culto. Se as coisas não estão bem, elas não vão para o culto. Se está chovendo, elas vão para o culto. E muitas vezes tem carro, muitas vezes tem condições de ir. E sabe o primeiro amor? E eu entrava no culto e eu vi uma irmã no canto, aquela irmã estava sempre chorando. E o Espírito Santo falou comigo assim, tu tem que ter aquilo que ela tem. E eu falei para mim, eu quero ter aquilo que ela tem. Ela não está chorando de tristeza. Ela não está chorando porque ela perdeu, ela está de luto. Ela não está chorando porque as coisas estão ruins na casa dela. Ela está chorando porque ela tem a presença do Espírito Santo. Aleluia. E quando tu tem a presença do Espírito Santo, tu não chora somente quando as coisas estão ruins. Tu chora na presença dele. Porque Deus dá um coração puro como o dele, né? Verdade. E eu vi aquela mulher chorando e falei, Senhor, eu quero isso. Eu me lembro como se fosse hoje. Ele começou a cobiçar as coisas de Deus. Eu queria só o poder, a presença. Eu não sabia nem ler a palavra. Eu me lembro o primeiro salmo que eu lia todo dia ele. O irmão falou assim para mim, lê salmos que é fácil. E eu falei assim, vou ler salmos. Eu lia Salmo 34, nunca mais vou esquecer. Salmo 34. Todo dia, Salmo 34, que é bem fácil. Salmo 34. Ele falou assim, agora lê Salmo 91, Salmo 23. E eu abri e não entendia nada. E muitos dias e mesmo assim não conseguia compreender o texto. Não, podia ser mais claro que fosse, podia ser, porque Deus amou o mundo de tal maneira que Deus seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Eu não entendi. Meus olhos estavam fechados ainda. E eu falei, ele me deu uma Bíblia. E eu falei, eu quero entender a Bíblia. E eu começava a ler, muito embaraçado, sem entender. E eu comecei a ler, todo dia lia, e muitos irmãos tentaram me ajudar. Muitos irmãos tentaram conversar comigo. E a primeira vez que eu vi a voz do Espírito Santo, falou assim, ó, eu vou te ensinar. Eu vou te ensinar a Bíblia. Por muitas vezes tentei fazer teologia, né? Muitas vezes tentei sentar numa classe, e o Espírito Santo ele me inquieta assim, ó, eu te quero leigo, assim, falando errado, porque é eu que te ensino, é eu que te dou a sabedoria. Sim, porque eu me encanto muito com os caras que têm uma boa oratória, uma boa hermenêutica, falam bom, eu falo assim, eu quero ser assim, mas o Espírito Santo fala assim, não. Foi diferente. Eu te chamei desse jeito, porque se tu quer ser daquele jeito, tu vai ser mais um daquele jeito, mas eu te chamei de outro jeito, né? Todo mundo sabe que é bom ter sabedoria. Sabedoria é algo que não se perde. É algo que ninguém consegue derrubar. Mas o Espírito Santo falou para mim que ele me ensina. E ele tem feito isso até hoje. Até hoje ele tem feito isso. Por mais que eu não saiba muita coisa, porque muitas coisas a gente não sabe até hoje, né? A gente não é mal, sabe? Querer aprender mais coisas. Ao contrário. É saudável. É saudável. Mas muitas vezes o Espírito Santo diz, não, eu vou te ensinar no tempo certo. E a gente fica inquieto querendo aprender as coisas. Né? Qual a próxima matéria? E às vezes a gente quer dar um jeito. Eu baixei no meu YouTube, peguei um monte de aula. Peguei aula de eclesiologia. E quando eu parei para ver a aula, eu não conseguia ver a aula. Tinha coisa que me inquietava, não dava escatologia, olhava as aulas, não conseguia entender nada, e botava outras aulas, não conseguia entender nada, e o Espírito falava, eu quero te dar isso no tempo certo. Não é por esse caminho aqui. Não é do teu jeito, é do meu jeito. Eu te chamei para ser meu, não para te ser teu. Eu te chamei para te fazer a minha vontade, não a tua vontade. Né? E comecei a ler a Bíblia, e eles tentando me ajudar, e eu falei, o Espírito Santo comigo, não. É comigo, eu vou te ensinar. E eu me lembro quando fosse hoje, o irmão falou assim para mim, vai ter um congresso de jovens. E
se prepara, que o Espírito Santo vai te batizar em nome de Jesus. Olha aí. Até esse período tu não era batizado. Não era. Por isso que eu consigo compreender o texto claramente. Faltava algo a mais. Eu já tinha sido visitado, né? Mas faltava algo a mais. Isso é fundamental. Tu vive um antes e depois da conversão. Sim. Isso é fundamental. Ele começou a querer ser batizado do Espírito Santo. Eu quero isso aí. Ele recebe, eu também quero para mim. Isso? Sim. E eu não tive muita gente me ajudando acerca disso, né? Tipo, pessoas que me levassem para oração, que me levassem para... Pusesse as mãos para que você fizesse campanha comigo, me levasse para a madrugada para orar, me ensinasse. Eu aprendi meio que na força, meio que na necessidade do meu vazio. Eu tinha um vazio, eu precisava preencher esse vazio rapidamente, senão eu sabia que eu ia desistir. E eu falei, eu preciso disso. Se eu não tiver isso, eu vou desistir, com certeza. Porque eu olhava, quando a gente não tem o Espírito Santo, a gente olha para a terra. É muito difícil. Quando a gente não tem o Espírito Santo, a gente olha para a dificuldade, assim, porque é uma montoeira de entulho, de problemas. A gente está na fé, mas a gente vive 24 horas com a nossa família, tentando arrumar trabalho, e isso incomodava, eu não conseguia, então me incomodava. E aí os irmãos falaram assim, começa a jejuar, começa a fazer... Agora. Aí, eu me lembro que o primeiro dia, Deus usou um varão, ele me abraçou e ele falou assim, o Espírito Santo, ele vai salvar toda a tua família. Ele falou para mim. Aleluia. E quando ele me abraçou assim, ele falou assim, o Espírito Santo te toca agora. Foi a melhor coisa que eu senti. Quando o Espírito Santo me abraçou, eu chorava muito. Isso no primeiro dia. No segundo dia eu entrei no meio dos jovens. Quando eu entrei no meio dos jovens, eu comecei a dar glória. Senti uma presença de novo, mas não foi como na primeira vez. Eu fiquei mais forte. Foi forte, mas não foi como na primeira vez. Eu já fiquei ansioso. O Espírito Santo não vai me batizar. Mas no terceiro dia, que nem Jesus ressuscitou no terceiro dia. Né? Aleluia. Eu queria mandar acho que o irmão William está na live, dar uma paz para ele, amigão meu, Pai do Senhor, irmão William. A irmã Andréia também, está. Irmã Andréia. Leonel, pastor Roel. Pai do Senhor, a todos aqueles que estão agora conosco, que Deus abençoe a cada um, dê graça, que nós podemos edificar aquele que está nessa noite ouvindo, tá? Aleluia. Leonel, Irmã Rosana. Andréia, Kathleen. Não, é evangelista William. Glória a Deus. E no terceiro dia, os irmãos desceram ali do altar e começaram a orar muito. Eu me lembro que é algo surreal. Eu me lembro que eu comecei a dar glória e o irmão botou a mão na minha cabeça e falou: o Espírito Santo vai te batizar agora. Quando ele falou isso, eu senti algo que desceu dentro de mim assim, ó. Quando desceu dentro de mim, eu não saía lágrima do meu olho, eu só chorava assim. E eu abri meu olho, assim, quando eu abri meu olho, parecia que meus dedos estavam maiores assim, e algo entrou dentro de mim. Algo entrou dentro de mim, e aquela coisa falou assim, aquela presença falou pra mim assim, agora tu não está mais sozinho. Quando aquilo ali falou, tu não está mais sozinho, eu pulava assim, ó, saltos que a igreja é cheia, eu sempre fui envergonhado. Né? A gente prega a palavra, mas a gente é envergonhado. A gente tem algo dentro de... A gente só faz porque Deus... Ousadia. Muitas vezes as pessoas vêm pregando para lá e para cá e falam, ele vai pregar. Não. Desinibido e tal. A gente só está pregando por causa que nós temos um chamado. Aleluia. A gente só faz aquilo que nós fazemos porque Deus nos manda aí. Porque se fosse dependesse de mim, eu não levava a palavra. Até hoje não levo. Eu sinto muita vergonha, sabe? Mas eu falo assim, Senhor, eu tenho que ir. Tu me chamasse lá no passado, e eu falei que iria quando o Senhor me chamasse. E eu me lembro que eu dei um pulo assim, eu falei pro Manuel, eu falei pra todo mundo, eu dei um pulo assim, comecei a pular, quando eu abri meu olho, estava todo mundo me olhando, a igreja toda cheia me olhando. E eu virei, quando eu virei, um irmão me abraçou, quando meu irmão me abraçou, eu senti a presença de Deus como nunca. O culto acabou, eu fiquei meia hora depois do culto, o culto acabou, acho que era umas 10 horas, eu fiquei até as 10h30 chorando e falando em línguas.
E o Espírito Santo me renovando, eu fui para casa. Renovando. Eu fui para casa como se tivesse caído um raio em mim, eu estava energizado. Eu deitei na cama, eu falei, o que é isso? Eu nunca vivi isso em vida. Eu nunca senti isso no álcool, eu nunca senti isso na cocaína. Aleluia, Deus. Eu nunca senti isso dentro de um baile, pulando, dançando, eu nunca senti isso. O que é isso? Eu quero mais, eu quero mais. Comecei a ir para o monte, comecei a orar de madrugada, comecei a jejuar, e Deus sempre mandando mais, mandando mais, mandando mais, mandando mais, e Ele nunca parou. E Ele nunca para. É uma fonte inesgotável. Ele só para na vida daquele, sabe por que ele para na vida daquele? Porque naqueles que desistem dele. Porque a palavra de Deus diz que a mão dele não está encolhida para que nos possa salvar, mas é o nosso pecado que nos cega, para que a gente não veja a mão dele e achamos que ele não está com a mão estendida. Aleluia. Então, depois dessa campanha, tudo mudou. Tudo mudou. Daí tu começou com uma outra disposição maior ainda. Disposição maior, eu comecei a... Você disse aqui agora, que já depois. Eu comecei a transmitir. Compartilhar a unção. Compartilhar a unção. Eu tenho que abraçar. Vem cá, receba aqui. Olha, estou experimentando, vem cá. Sim, porque quando Deus dá algo para ti, Ele não te chama para ti próprio, Ele te chama para a obra, Ele te chama para levar o Evangelho, Ele te chama para ser testemunha. Tem muitas pessoas que buscam Jesus somente para si, para sua casa. Jesus, Ele não te chamou somente para ti. Jesus, Ele te chamou para ir pregar o Evangelho, para pregar para o teu vizinho, para pregar para o teu chefe lá no trabalho, para pregar para o teu colega, para pregar para aquele morador de rua, para pregar. Muitas pessoas, elas se apostasiaram da fé, elas esqueceram que o Evangelho de Cristo, ele é doar aquilo que Ele te deu. Multiplicar o talento. Multiplicar o talento. O talento da pregação, no teu caso. Levar a mensagem. Levar a mensagem. E eu me alegro muito. Até aqui, Deus, Ele tem me sustentado. E até aqui não tem sido fácil. Se alguém aqui na live, alguém que está aqui na live disser que o Evangelho é fácil, o Evangelho não é fácil. O Evangelho não é algo que a gente ganha e não tem ninguém que queira tirar. O diabo quer roubar o Evangelho. A coroa, né? A coroa. O mundo quer roubar a coroa de ti. O teu próprio eu quer tirar a coroa de ti. Porque eles não entendem o que o céu tem reservado para ti. A palavra de Deus diz que aquilo que não subiu no coração do homem, nem o ouvido dele ouviu. Quer dizer que nem nosso espírito conhece. Apenas o Espírito Santo que sabe, que vai ao Pai, que intercede por nós, que Ele sabe das coisas do céu, que Ele diz, o Espírito e a noiva diz, vem, Ele sabe que é coisa boa. A gente olha para essa terra e olha quanta coisa bonita, quanta coisa boa, quanta coisa que a gente temos que viver, mas a gente não sabe o que Deus tem reservado para aqueles que continuamente perseveram por essa salvação. Aleluia. Nessas suas palavras, Evangelista, quero ler um texto em Apocalipse 21, 4, que é do conhecimento do irmão, claro que nós pregadores temos que ter a Bíblia na cabeça, como diz a expressão, temos que memorizar alguns versículos. E um desses aqui, que os irmãos sabem com certeza, diz assim, 21, 4. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque as primeiras coisas são passadas. Glória a Deus. Este simples versículo, que não tem nada de simples, ele é muito profundo, não é? É verdade. É aquilo que você buscava naquilo que tu achava que poderia saciar a tua fome e tua sede. O que é? Bebida, droga, qualquer prazer, qualquer deleite. Mas saiba que não existe nenhum deleite, nenhum prazer se compare a Cristo. Tudo é transitório. Você toma uma bebida, daqui a pouco passa efeito, não é? Usa qualquer entorpecente, daqui a pouco passa efeito, é rápido, é um instante. Mas a presença de Deus não passa. O agir de Deus na nossa vida, a consolação de Deus não passa. Eu quero estar então finalizando esta live, que está sendo muito abençoada.
dizendo, então, evangelista, já que o Senhor perguntou, tal tamanho de Deus, amor de Deus, o que você pode transmitir agora? Que palavra você pode transmitir agora para os irmãos que estão com essa mesma fome, esse mesmo vazio, que eles não sabem como preencher? Alguns não sabem, ou até sabem, mas pararam de buscar a Deus por algum pecado, por alguma fragilidade, uma depressão. Glória a palavra, Deus. irmão, pode transmitir para eles. Como eu li no começo desse culto, dessa reunião, que é onde tiver 2 ou 3 ali, o Senhor está. E nós estamos entre 4 aqui. Estou com meus amigos aqui, o apóstolo Adriano, o irmão Caleb, né, o irmão Emanuel, estão aqui junto com nós. Aleluia. E aquele que está na live conosco, Glória e aquele que vai entrar na live também, eu quero dizer para ti, como um evangelista, a qual Deus me deu esta vocação, não por cargo, mas por coração, por espírito, por vocação. Eu quero dizer para ti que muitas vezes a gente chora, muitas vezes a gente cai, muitas vezes a gente se arrebenta, muitas vezes a gente tropeça, né? Muitas vezes a gente está num buraco e a gente não consegue voltar para cima. Mas Jesus, ele sempre tem uma corda para te puxar para fora. Aleluia. Jesus, ele sempre tem uma porta quando todas as portas se fecharem. Eu me lembro, aleluia, glória a Deus, aleluia. Eu me lembro do irmão Estevão, assim podemos dizer. Ele era diácono. Mas vivi como um apóstolo. Isso que eu estava me embaraçando. O irmão Estevão, ele pregava a palavra, né? E quando ele pregava a palavra sobre aquilo que Jesus estava fazendo, muitos ali se enfureceram e fecharam a porta, fecharam os ouvidos, fecharam o coração. Mas quando todas essas portas se fecharam, ele falou que viu o céu aberto. Aleluia. E viu como filho do homem assentado de em pé, ouvindo aquilo que ele via falado. Então o que eu quero te dizer, ainda que todas as portas venham se fechar, Jesus, ele sempre tem uma porta aberta para aqueles que confiam nele. Assim como eu li no começo, aleluia, que ele deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A palavra de Deus diz que ele desceu da sua glória, para morrer por nós, aleluia, para servir como sacrifício, para servir como um último sacrifício por mim e por ti. A palavra de Deus diz que não podíamos se salvarmos de nós mesmos, mas a palavra de Deus diz que ele rasgou o véu do templo de cima a baixo, não de baixo a cima, mas de cima a baixo, significando que veio do alto. Não foi o homem que trouxe salvação, mas foi o próprio Deus de cima a baixo, dizendo: está consumado, está feito. Tudo aquilo que eu fiz para salvar a tua alma ainda está sendo válido. Enquanto há fôlego, enquanto há esperança, não desista de Jesus, não desista do caminho dele. O caminho dele é estreito, o caminho dele pode ser dolorido, mas o caminho dele é verdadeiro. Os caminhos de morte, a palavra de Deus diz que há muitos caminhos que parecem bons, mas são caminhos de morte. São caminhos que nos enganam, só nos envolve tentando roubar o nosso tempo. O inimigo hoje em dia, ele não quer nos tirar da igreja, ele quer roubar o nosso tempo, ele quer tirar a nossa atenção, ele quer tirar o nosso foco, ele quer tirar a nossa fé, ele quer que a gente se apostasie na fé, vivendo, aleluia, cego e desacreditando do evangelho, a qual salva vidas, a qual vai te levar para o céu. Amém? Aleluia. É isso aí, mano. E todo aquele que ainda estiver passando por uma dificuldade, saiba que Jesus está sempre atento, os ouvidos do Senhor, eles conseguem captar o sofrimento do teu coração e da tua alma. Então, nós vamos fazer uma oração agora, em nome de Jesus, para que você seja transformado, e esse vazio seja preenchido pela presença de Deus. E mais uma coisa, irmão evangelista Anderson, a todos nós aqui, temos que trocar aquilo que estamos colocando no nosso coração, que é uma substituição de Deus, tirar aquilo para colocar Deus em nosso coração. Troque agora
aquilo que não te sacia, aquilo que não te alimenta de verdade. Aleluia, para aquilo que te saciará, te alimentará de verdade, que é presente de Deus. O irmão evangelista Anderson estará orando aqui por vocês, por cada um de nós. Aleluia. Eu quero só dizer algo que o Espírito Santo ele me tocou em dizer para alguém que está na live: Jesus te ama. E Ele deu o seu Filho por ti. Saiba que Ele não te esqueceu. Aleluia, Deus. Saiba que Ele te sabe onde é que tu está escondido. E Ele te diz: eu te dou vida agora, eu te dou força agora, para te sair do meio dessas correntes. Corrente da depressão, corrente do suicídio, corrente do medo, corrente da vergonha, corrente da religião. Ele diz: eu te amo, eu não morri na cruz para que tu se envergonhasse de mim. Eu morri para que tu tenha vida e vida com abundância. Desperta, luta pela tua alma. Luta pela tua vida, porque Jesus ele derrama sobre a tua vida agora força, e o diabo não vai mais te acusar, o diabo não vai mais te trancar e te colocar dúvida, incredulidade, toda a cauterização que ele coloca na tua mente sobre, aleluia, sobre a fé. Muitas pessoas hoje em dia estão entrando na internet para fazer as pessoas, aleluia, duvidar, abandonar a fé. Muitas pessoas que não são de Deus, muitas pessoas, como a palavra diz, falsos mestres, falsos doutores, falsos apóstolos, falsos profetas, falsos pastores, homens que estão vestidos de ovelha, mas são lobo, tentando enganar. Mas Jesus abre teus olhos, porque Ele é o verdadeiro pastor. A palavra diz que as suas ovelhas ouvem a sua voz. Se tu ouve a voz dele, não endureça o teu coração. Não endureça o teu coração, porque o Senhor tem um caminho para ti na presença, na comunhão com teus irmãos, com a tua família da fé, ganhando almas, se fortalecendo, vivendo a fé. Não olha para o homem, porque muitas pessoas hoje estão olhando para o homem, estão olhando para o vizinho, estão olhando para isso, para aquilo. Não, olha para aquele que morreu na cruz, olha para aquele que te amou primeiro, olha para aquele que está no alto, que subiu no trono. Olha para ele, olha para ele, olha para ele agora. Olha tua mente, lembra tudo que ele tem feito, como ele disse em Romanos para Paulo: não vos conformeis com este século, mas renovai a tua mente. Sabe por que a mente, apóstolo Adriano? Porque a mente, ela guarda as informações. Ela é como um computador. Ela guarda tudo. E se ela não tiver Cristo como prioridade, qualquer coisa rouba as primícias. Qualquer coisa rouba aquilo que é primeiro para Deus, para a nossa vida. E muitas vezes o inimigo tentou me tirar isso. O foco. Aquilo que Deus colocou no meu coração como altar. O Senhor está dizendo para alguém: aquele altar que tem dentro do teu coração, que está abandonado, que está com poeira, que já não tem mais lenha, que já não tem mais fogo, que tu apagou. O Senhor está dizendo: coloca a lenha, que eu vou colocar o sacrifício aí de volta. Aleluia, Deus. Assim como ele fez com Abraão. Aleluia, Abraão estava subindo no monte Moriá, e o filho dele disse para ele: ó pai, aonde está o holocausto, aonde está a oferta? E Abraão disse para ele: Deus proverá. E quando eles subiram lá em cima, aleluia, Deus se intromete diante daquela ação que ele ia sacrificar o filho dele. Deus disse: não, Abraão, aqui está o cordeiro, aqui está a oferta. E hoje a oferta viva é você na presença dele. E hoje é você, aleluia, se coloque no altar dele, se coloque na presença dele, se coloque hoje na presença dele, aceite ele, renove a tua aliança com ele. Amém. Aleluia. Enquanto o irmão estava falando, realmente Deus mostra muita tristeza em alguém que não pode não estar desviado, mas pode estar indo na igreja, mas o teu coração tem muita tristeza. Você percebe? Você viu? Tem um coração que está muito triste, muito cansado, muito sobrecarregado. Nós vamos orar agora. Deus vai mudar esse coração. Esse teu sentimento de amargura, de dor, de fracasso, de depressão vai ser arrancado com a raiz agora, em nome de Jesus Cristo. O irmão Anderson está orando. Eu queria pedir para o irmão Caleb, que ele está aqui, para ele orar. Em nome de Jesus Cristo. Ele está aqui na minha frente, aqui ansioso. Aleluia. Vem orar aqui, irmão Caleb. Aparece, irmão Manuel. Eu vou fazer essa sessão do mundo junto aqui no meu. Glória a Deus, aleluia.
Deus Aleluia. poder, aleluia. O irmão Alex está orando agora conosco. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Deus vive. Aleluia. Deus vive, Pai amado, meu Deus querido, vai no Rio Grande do Norte, Nós entramos em oração agora, Pai. Cada pessoa que está nessa live, Pai amado, meu querido. Pedimos por cada Aleluia. família, Pai, Pai, que o Senhor, a Sua palavra diz, verdadeiramente, o Senhor nos libertar, verdadeiramente nós seremos livres, em nome de Jesus. Livre essa pessoa, Pai amado. Ó Pai, vai diante dos nossos irmãos, vai diante da nossa família, de cada irmão que está agora, de cada irmão que vai entrar, em A nome família de cada um de que está nessa live, Jesus, Pai amado, meu Deus querido, é o que nós repreende pedimos, essa Pai amado. enfermidade na vida, na Vai saúde, operando, Pai amado, em meu nome Deus de querido, Jesus. na saúde, Vai Pai tocando, amado, vai Espírito Aleluia, Santo, Deus. de salvação, que salvação venha na nossa casa, que venha entrar salvação, como entrou na vida de Zaqueu, que venha entrar cura, como entrou na cura da filha de Jairo, Pai, que venha entrar visão, como entrou na visão do cego de Jericó, em nome de Jesus. Ó Pai, a gente não tem ouro, a gente não tem prata, mas o que temos nós damos. Levanta no nome de Jesus. Levanta no nome de Jesus. Opera o teu milagre. Levanta no nome de Jesus. Em nome de Levanta, levanta dessa cama. Levanta Agora. dessa depressão. Agora. Levanta dessa desânimo. Agora. Levanta, Restaurado. levanta dessa enfermidade. Fortalecido. Repreenda, Pai. Repreenda a Na tua enfermidade palavra. nos ossos. Repreende Em nome de enfermidade nos rins. Câncer, tumor, Aleluia. em nome de Jesus, terá testemunho, terá Aleluia, pessoas Deus. sendo curadas, pessoas Aleluia. serão tocadas pelo Espírito Santo, Senhor, Agora. pessoas serão renovadas pelo Em nome de Espírito Jesus. Santo, pessoas aceitarão Jesus, Em nome de Jesus. aleluia, Confirma. aleluia, 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 Deus. Mandarabassu. Vai tocando o Espírito Santo, Aleluia. a tua palavra diz, Senhor, Renova. se nós te aceitarmos, aleluia, Faz a linha Senhor, novamente ter traz, lenha, Senhor, Pai. vida. E fogo novamente queimar. Fogo na mais. Ah, Deus, santo. glória a Deus, Glória Pai. a Deus. Santo Rei da Glória. Incendeia essa Aleluia, Deus. Incendeia, Pai, esse Isso, jovem. Pai. Esse jovem que Vem não novamente consegue o mais fogo. orar. Esse jovem que Vem não consegue novamente mais o ler a fogo Bíblia. santo. Esse jovem que não consegue mais Aleluia. entrar na igreja, Pai. Esse jovem que já não consegue mais consagrar, Pai. Esse Deus. jovem que já não consegue mais resistir os apetites Ah, carnais, Senhor. aleluia. O Senhor dá força agora. O Senhor te dá Aleluia. mais força para ler a Bíblia. O Senhor te dá mais força para Aleluia. orar. O Senhor te dá mais força para ir Glória na a casa Deus. dele. O Senhor te dá mais força para louvar. Se há alguém triste, ore. Se há alguém contente, cante louvores ao Senhor. Em Aleluia. nome de Jesus. Amém. Aleluia, amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Vou dar uma salva de palmas para o Espírito. Pode tomar teu assento aí. Glória a Deus. Então, meus amados, estamos agradecendo o irmão evangelista Anderson, o irmão Caleb, o irmão Emanuel, Aleluia. e a presença maravilhosa e fundamental do Espírito Santo, sem a qual nada poderíamos fazer, como diz em João 15:5. Aleluia. Sem Jesus nada podemos fazer. Glória a Meus Deus. amados, essa live foi edificante, e lembre-se, Jesus Cristo quer botar mais uma vez fogo no Aleluia. teu altar, na tua vida. Santo. Então coloque lenha, coloque oração, Aleluia. coloque jejum, coloque busca. Glória a Deus. Ah, Espírito Glória a Santo. Deus. Aleluia. Jesus Glória Cristo vai a te Deus. queimar ainda essa noite. em Glória a nome de Cristo. Deus. O Espírito Santo nunca tiver apagado. Aleluia. Oi, Aleluia. cabassi, caramaçanderai, Aleluia. essa. Aleluia. Eu vejo Aleluia. não apenas o coração, mas os olhos. Aleluia. Os olhos escuros, os olhos sem vida, os olhos que não brilham mais. Jesus Cristo vai fazer os teus olhos brilhar, a tua alma brilhar novamente. Vai fazer o teu coração novamente queimar pelas almas, queimar na oração, queimar na adoração. Queima de novo. Oh, Rabacacia, Maracia, Andaracia, Corocia, Caravassai. Jesus Cristo não quer te perder, Jesus Cristo não quer te ver frio ou morno, mas quente, fervoroso. Aleluia! É hora de você novamente ferver. É hora de novamente você, aleluia, estar de novo na presença, nos trilhos da palavra, nos trilhos da obediência.
Deus está te colocando novamente nos trilhos. Deus está novamente te colocando na presença. Eu vejo aqui você sendo renovado. Eu vejo que você sendo tomado pelo Espírito Santo nesta madrugada. Você não vai conseguir dormir, que é tranquilo. O Espírito Santo vai te renovar. E esse choque, essa energia da presença do Espírito Santo vai te manter acordado e desperto. Glória a Deus. Eu não vejo você dormindo. Acorda, desperta tu que dormes. E Cristo te iluminará. Hoje Cristo vem te despertar. Você não pode ficar, aleluia, desatento. O Senhor vem aí. Olha, Cristo vem. Não fique como aquelas 5 virgens imprudentes, nessas tolas, que não tem reserva. É a hora de você criar reserva. Crie reserva. Crie reserva. Busque mais. Ore mais, jejue mais. O Senhor está fazendo um movimento poderoso acontecer hoje. Aleluia. Nós oramos e declaramos sobre a tua vida um despertamento. Assim como o irmão Anderson recebeu um despertamento, uma unção nova. Espírito Santo, você também, glória, você também recebe. A presença do Espírito Santo é muito forte. Espírito Santo, aviva. Aviva, chacoalhe esse homem, chacoalhe esta mulher, para ele voltar a pregar, para voltar a louvar, para voltar a ganhar almas, para voltar, Senhor, a fazer aquilo que tu chamou esta pessoa, este irmão, esta irmã para fazer. Que ele se levante em nome de Jesus agora, que haja ressurreição agora, para a glória de Deus, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Deus é tremendo. Você recebeu hoje. Fique na presença, não saia da presença. Nós estamos encerrando este podcast, testemunhas do amor de Deus. E não apenas aqui, o irmão evangelista Anderson, o irmão Emanuel, o irmão Caleb, o apóstolo Adriano. Não só apenas nós aqui, neste lugar. Aleluia. Somos testemunhas, mas você também tem que ser testemunha em nome de Jesus. Eu quero só dizer uma coisa. Como diz em Apocalipse, quando Deus diz ali para uma igreja ali, irmão, que ela passaria por uma tribulação momentânea e uma tentação que não era humana, que era humana, apenas resista, entendeu? Nada é para sempre. O inimigo ele vai investir, mas permanece, em nome de Jesus. Amém. Estamos encerrados com a paz de Jesus. Dá um abraço aqui, irmão Caleb. Abraço aqui, irmão. Deus abençoe. Glória a Deus. Paz, Senhor. Paz, Senhor. A paz do Senhor. Até a próxima. Deus abençoe a tua vida em nome de Jesus.